Nós estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é o mistério central da nossa fé. Nós, cristãos católicos, professamos a fé na Trindade. Cremos que existe um só Deus em três pessoas. Na nossa linguagem, é até difícil expressar isso. Até a linguagem bíblica, às vezes, acaba nos confundindo, para falar sobre a Trindade. Eu me lembro que quando eu estudava teologia, um dos meus professores, o Padre Alfeu, ele falava assim, que estudar a Trindade, que falar sobre a Trindade, que é necessário, ele falava que é como uma experiência, quando você enxerga o arco-íris. Quando eu era criança eu fazia muito isso. Você enxerga o arco-íris e você, querendo alcançar o arco-íris, você vai caminhando. Você vai caminhando. Mas à medida que você vai caminhando, parece que o arco-íris fica mais distante. Aí o Padre Alfeu falava para nós, falar sobre a Trindade, estudar sobre a Trindade, é fazer essa experiência. Falamos, estudamos, que é importante, mas quanto mais nós avançamos, nós vemos que a Santíssima Trindade continua sendo um mistério. Em primeiro lugar, um mistério de amor. Pai e Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, desde sempre tinha um projeto de amor e de salvação para nós. Por isso que o evangelho da liturgia de hoje, que é um evangelho bem curto, é um trecho bem curto, mas em 2 versículos nos faz uma verdadeira declaração de amor da Trindade por nós. Um projeto que foi preparado desde toda a eternidade, que passou pelo povo de Israel, que foi o povo eleito, e hoje nós somos o novo Israel de Deus, e a Santíssima Trindade hoje para nós, em 2023, no século 21, nos oferece esse amor. Um amor que foi concretizado em Jesus Cristo, que assumiu a nossa humanidade e que hoje é comunicado a nós pelo Espírito Santo. Quando eu falo do amor humano, geralmente eu falo muito isso em casamento. Eu falo que o amor humano, ele tem 3 aspectos. Eu vou falar aqui na homilia, mais uma vez, e a partir do amor humano, eu vou querer aplicar isso à Santíssima Trindade, embora a nossa linguagem seja muito limitada. Mas eu, Padre Rafael, acredito que o amor, ele não é um mero sentimento. O amor não é algo aéreo assim, você fala, eu amo, não. É algo concreto. E algo concreto que passa por 3 elementos. Primeiro, quem ama se decide pelo outro ou se decide por alguma coisa. Você pode observar na sua vida. Pessoa falou que ama o esposo, a esposa, ama o filho, a filha, ama o time de futebol, ama a Deus, mas não se decide, ou esse amor é parcial, ou ele não existe. Quem ama se decide pelo outro. Quem ama diariamente toma uma decisão de amar aquela pessoa ou de amar aquela coisa, independente se a circunstância é boa ou ruim. Então, em primeiro lugar, o amor é uma decisão. Em segundo lugar, o amor exige sacrifício. Quem ama alguém ou ama algo, se sacrifica por aquilo. Pode perceber, se a pessoa fala que ama algo ou alguém, mas não se sacrifica, ou esse amor é parcial, ou esse amor não existe. Eu fico pensando que eu gosto muito de futebol. Os fanáticos por futebol, o cara faz de tudo para ver o time dele na final. Ele vende objeto da casa, se deixar ele vende a esposa, o filho, ele vende a geladeira e vai ver o jogo de futebol. E tem casos assim. Já vi quando o São Paulo foi jogar o Mundial lá no Japão, teve gente que vendeu a casa para ir. Ama, tudo bem, é uma idolatria, mas ama, se sacrifica, exige sacrifício o amor. Então, em segundo lugar, o amor exige sacrifício. Em terceiro lugar, o amor se manifesta em gestos concretos e gestos que geram comunhão. Pode observar, pessoa fala que ama a Deus ou ama alguém, ama alguma coisa, mas não manifesta esse amor em gestos concretos, por mais simples que sejam, por mais singelos que sejam, mas se a pessoa não manifesta esse amor em gestos concretos,
ou esse amor é parcial, ou esse amor não existe. E aplicando esse pensamento ao amor da Santíssima Trindade por nós, nós podemos pensar, a Santíssima Trindade decide a nos amar, da forma como nós somos, com a história que nós temos, com o passado que nós temos, falhos, limitados, pecadores, a Santíssima Trindade decide me amar todos os dias, e um amor incondicional. Sabendo que eu sou limitado, sabendo que eu não correspondo a esse amor, sabendo que muitas vezes eu traio esse amor, sabendo que muitas vezes eu não correspondo, eu não acolho, mas a Santíssima Trindade se decide a me amar e a te amar. Em segundo lugar, a Santíssima Trindade, por tanto nos amar, o Pai entregou o Filho em sacrifício pela nossa salvação e pela nossa redenção. Não para nos condenar, não para nos levar ao inferno, não, mas para nos salvar, para nos resgatar. E em terceiro lugar, a Santíssima Trindade, diariamente, e sobretudo aqui na Santa Missa, em gestos sensíveis, concretos, nos sacramentos, vem fazer comunhão conosco. Isso é um pouco do que é o amor da Santíssima Trindade. A nossa linguagem é muito limitada para falar desse amor. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo quantas vezes, e ainda hoje eu vejo, que eu não acolho esse amor da Santíssima Trindade. Eu olho para a minha vida e vejo quantas vezes que eu escolho o pecado, que eu escolho o caminho errado, que eu persisto na minha teimosia, que eu não acolho esse amor da Santíssima Trindade. E o demônio e as situações da vida podem colocar no nosso coração a dúvida pelo amor da Trindade, a dúvida de que a Trindade não nos ama. Quando passamos por um sofrimento, quando passamos por uma situação difícil, quando uma enfermidade bate na nossa porta, a vida e o demônio querem colocar no nosso coração que Deus não nos ama, que Deus tira a nossa liberdade, que Deus é rigorista, que Ele não quer o nosso bem, que Ele não quer a nossa felicidade, que Ele está nos punindo. Isso é mentira, isso é pura ilusão. E independente do que aconteceu na nossa vida, principalmente o que é o passado, a Santíssima Trindade continua nos amando.